Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos recebe o nosso querido amigo Vinícius Galdino. Seja bem-vindo. Obrigado, Cida. Parabéns pelo programa. Obrigada. Vinícius, além de administrador, consultor, professor, ele é 1001 utilidades, né, Vinícius? A gente estudou muito para isso. É verdade. E hoje nós vamos falar sobre economia, sobre dificuldades financeiras. Vinícius também vai deixar umas dicasinhas aqui para os empresários que estão começando e até mesmo os que já estão no mercado há muito tempo e estão com dificuldades pelo motivo crise financeira no país, no nosso querido Brasil. Vinícius, nós temos algumas perguntas nossas e algumas de alguns internautas. Então nós vamos usar e abusar de você. Vou tentar respondê-las. O governo fez para conter a inflação? O que ele fez e o que ele não fez? Ou se ele não fez nada? O que você acha? O governo, sempre para conter a inflação, ele aumenta os juros. Os juros é determinado pela Selic, que se reúne o Copom, eles decidem num período quanto vai ser a taxa mínima de juros que vai ser ofertada para as dívidas do governo. Então daí, ele aumentando os juros, fica menos dinheiro na economia. E sendo menos dinheiro na economia, as pessoas não compram, não giram. Então o processo produtivo fica meio abalado. Então, com isso, se você não compra, a tendência é que os preços abaixem. Aí ele controla dessa forma. Isso é uma maneira muito peculiar em todo o governo, todos eles. Vinícius, na verdade, o que o Brasil pode fazer para proteger sua moeda? O que hoje, nessa crise financeira, o nosso país, o nosso governo brasileiro deve fazer para proteger a nossa moeda? Bom, hoje o que está acontecendo? Os Estados Unidos vai aumentar o dólar, vai aumentar os juros, e com isso todos os contratos em dólar serão aumentados. Então as empresas que precisam de insumos de exportação, ela tem grande dificuldade, porque o aumento em dólar é muito significativo e sai fora da meta. O governo ele pode fazer swaps, as empresas principalmente. O que é isso? Swaps é um contrato que ninguém perde. Eles fazem um acordo sobre o dólar, o valor daquele dólar pode ter um valor tipo fixo, porque nem ganha a pessoa que comprou, nem a pessoa que vendeu, porque você sabe detalhadamente quanto que você vai pagar ao final desse contrato. Então isso daí já dá uma estabilizada. Nas empresas que tem, porque é difícil você conter quando o problema vem de fora. Então, como o Brasil ainda é um país em crescimento, que tem custos muito altos de desenvolvimento, isso gera um pouco de problema, porque a gente precisa importar bastante coisas para fazer os insumos. E aumentando lá, as empresas ficam de mãos atadas. O que elas têm que fazer? Como que ela vai proceder? Isso tem que ser um estudo muito grande para você não correr risco. Você acha, Vinícius, por exemplo, nós temos algumas empresas aqui em Cachoeiro que ela mesma produz o produto, mas está aqui dentro do nosso município. Você não acha que esses produtos, de repente, uma cooperativa que nós temos em Cachoeiro, já que esse leite é recolhido aqui, se já existe essa cooperativa aqui, você não acha que o imposto deveria ser menor, o valor do produto deveria ser menor? Falando de imposto, né, é muito complicado, porque isso aí é receita dos municípios, do estado, do governo federal. Então hoje mexer em alíquota é meio complicado, devia ter a reforma que a gente está querendo há muito tempo, a reforma fiscal sobre isso, para nós termos isso. Você pode ver que hoje as empresas que pagam com cartão de crédito, todos os impostos eles vão para onde está a maquininha, ou seja, em São Paulo. Então está tendo uma medida para que isso não aconteça, o imposto fique aonde você comprou. Tá certo.
Mais que justo, né? Mais do que justo. Até porque a gente rala tanto, né? Mas não é assim, né? Infelizmente, né, Vinícius? Mas nós temos outras perguntas aqui. Por que o aumento da inflação é prejudicial? O aumento da inflação corrói todo o programa financeiro, principalmente das pessoas mais humildes que ganham menos dinheiro. Por quê? Eu dou um exemplo sobre isso. Você enche o seu tanque de gasolina com R$100. A inflação aumentou 10%. Então, para encher o tanque, R$110. Então, com R$100 você só vai conseguir 91% do tanque. Então, e é o mesmo R$100, mas só que a inflação já corroeu ele. Então, isso, principalmente nas pessoas que não têm acesso a um grande investimento, não pode investir, não tem como investir, ou investe na poupança, que deu 7 ponto alguma coisa, né, nesses 12 meses, enquanto que a inflação deu 10,78. Então nem corrigiu a inflação. Então essa inflação tira o poder de compra do trabalhador, porque ele não tem o mesmo aumento. Ele não tem o mesmo aumento considerado para repor toda a inflação que teve naquele período. Esse é um dos maiores problemas que tem. A inflação sempre assusta, né? Muito, muito, muito. Eu vejo, às vezes, alguns empresários aqui em Cachoeiro questionando: eu não aguento mais pagar imposto, eu não aguento mais, a inflação cada dia que passa me deixa desesperado, inclusive até mesmo a morte, que alguns ficam tão desesperados que acabam se matando. Não só em Cachoeiro, como em algumas cidades eu tenho visto algumas notícias aí que isso tem acontecido muito, e isso é desespero. Por quê? Por causa da inflação. A inflação, nossa. Eles têm medo da hiperinflação, que aconteceu nos anos 80. Você acha que isso pode acontecer? Pode. Pode, porque enquanto o governo, que os congressistas não resolverem sobre o impeachment ou não da presidente, o que acontece? Ninguém vota nada. Nem o orçamento para o ano que vem foi votado ainda. Então não sabe nem quanto pode gastar no que vem. Está tudo parado esperando a decisão. Enquanto não acontecem essas decisões, nada vota lá no Congresso, apenas sobre o impeachment. E o governo está parado. Isso é uma perda de tempo muito grande, né? A gente acaba perdendo muito com isso. Nós, povo, contribuintes, né? E eleitores. Mas nós vamos mais uma perguntinha aqui. Quais são os riscos dos ajustes? Bom, eles querem fazer os ajustes fiscais, principalmente na CPMF. Eu particularmente sou contra, porque vai encarecer mais ainda o produto, vai encarecer mais o preço final de todos os produtos praticados, porque isso é mais um imposto. Então, a gente já tem cerca de 44 impostos, mais um, eu não sei se isso seria o ideal. E, consequentemente, quando você aumenta o imposto, praticamente você está fechando algumas empresas, como aconteceu. Então, a arrecadação caiu. Vinícius, nós vamos nesse mesmo gancho seu aí, mas nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Vinícius, conclua a sua fala. A gente estava falando sobre a CPMF, mais o imposto. Eu acho que o empresariado, ele não suporta mais o imposto, porque esses impostos são rateados em cima dos custos do produto e custo de administração. Então, se você aumenta isso, você vai aumentar o preço final. E hoje o povo não está mais querendo aumento de preço. Não porque ficou ruim, não, porque ele não tem condições de pagar, porque ele está perdendo poder de compra. E esse aumento, inclusive, está fechando empresas. Esses aumentos de impostos estão fechando as empresas. Por quê? O que aconteceu na economia hoje? A gente fala sobre inflação. Eu acho, particularmente, alguns outros economistas acham que a inflação não é de demanda só. A inflação foi aumentado pelos produtos, pelos serviços de concessão própria do governo. Ou seja,
A conta de energia subiu 50,46%. Isso, olha o impacto disso no preço do custo desses produtos. E quantas vezes que subiu este ano? Só a energia? Muito, mas muito. Eles falam que estava congelado por uma série de fatores, mas tudo bem. Mas não só a luz, subiu a gasolina. A gasolina, o óleo diesel, isso dá um impacto muito grande no frete, aonde traz as mercadorias. Nós somos um país que vivemos do óleo diesel de frete. Nós não temos malha ferroviária. Nós não temos, os Estados Unidos tem. Malha ferroviária seria um custo bem menor do transporte desses produtos, que nós não temos. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas fala um pouquinho sobre CPMF. O que é isso? O que significa esse imposto? É o imposto sobre movimentação financeira. Isso foi criado por alguns agentes, não sei se vocês lembram, era o imposto único. Eles queriam aniquilar todos os impostos e criar apenas o imposto único, que virou CPMF. Antigamente era 1% sobre toda a sua movimentação financeira. Esse imposto é o único imposto também que todo mundo paga, ninguém consegue escapar dele. Por isso que ele foi criado, mas não pelo governo, foi criado por uma pessoa, um economista. E esse imposto seria justo, mas apenas se fosse só ele. Mais um, não sei se seria. Eu acho que mais um, se esse imposto voltar, o país pode entrar num colapso aí muito mais grave do que a gente imagina, né? Eu acredito que sim, apesar que as grandes empresas se transformam nas crises, né? Ela vê oportunidade, onde os outros perderam, mas eu acho que o país estava crescendo, estava indo bem, e com esses aumentos descontrolados, que em 2014 houve uma segura muito grande desses aumentos de impostos, que tudo sobrecaiu em 2015. Isso foi um impacto muito grande, muito grande. Eu acho que a partir do ano que vem esse impacto pode ser maior. Você acredita nisso? Muito maior, porque isso aí só foi o início. Os grandes economistas esperam que a economia demore 3 anos para recuperar. E se nós começarmos a ir agora, começarmos a melhorar agora. Mas pela fala da nossa presidenta, a Dilma, isso é uma marolinha? Bom, eu acho que não, porque a gente já viu muitas empresas fecharem. A gente tem um exemplo aqui mesmo no Espírito Santo da Dadalto, que não conseguiu resistir a esses aumentos de impostos e aumentos de tributos e teve que fechar várias filiais, entendeu? E a gente nem sabe se vai fechar alguma em Cachoeiro. Eu, particularmente, percebo que algumas empresas só estão esperando passar o Natal. Isso é um pensamento grande e grave. Porque eu acho que não é só você que está pensando como economista, como conhecedor, né, de finanças, não é só você que está pensando nisso, não. Em alguns comentários, em bate-papos com alguns amigos, eu ouvi essa fala. E isso me preocupou. Eu não quis nem comentar isso aqui porque a gente está falando sobre crises, né? Mas isso é uma coisa que preocupa aqui em Cachoeiro, principalmente, que nós estamos falando sobre economia, não só do nosso país, como da nossa cidade. Mas Vinícius, quem perde com a alta do dólar no Brasil? Principalmente os grandes importadores, né? Os importadores são o primeiro a perder, porque eles precisam de insumos de outros países e é tudo vendido em dólar. Então a alta do dólar vai encarecer o produto final dele. Será que ele vai ter condições de realmente repassar esse preço? E os principais, aqueles que melhoraram o setor produtivo, a BIC, que precisa de comprar máquinas que comprem em dólar, que compraram 2 anos atrás, quando o dólar estava baixo, e agora? Como eles vão fazer isso? Até mesmo quem tenha umas lojas, essas lojas que a gente encontra algumas coisas por R$ 1,99, R$ 3,99, R$ 3,50, R$ 2,50, pois bem, são produtos importados. Então, isso vai ser repassado ao preço, porque ele vai lá e compra, o produto não custa mais aquele valor, está mais alto. Então ele trazendo para cá, ele vai ter que aumentar o preço. Isso vai acontecer o quê? Vai ter menos pessoas comprando. E isso vai o quê? Vai diminuir até os impostos recolhidos. O PIB caindo, a perspectiva é de cair
mais de 3%. O PIB hoje está em 5,70 e poucos trilhões. Então, eles falam de um superávit de 0,5, 0,7, né, de 30 bilhões de economia. Eu acho que não vai dar. Não vai segurar. Não vai, não vai. Você acha que é um bom momento para comprar carro, imóveis? Você acha que esse é o momento? Bom, quem precisa comprar um imóvel, à vista ele está bem. Por quê? Não tem muita demanda para isso. Muita gente que comprou um apartamento, que fez para investimento e que esteja com dificuldade, logicamente ele vai baixar o preço. Principalmente as construtoras que vêm falando que esses são os últimos lotes dos custos antigos, que os novos apartamentos ficaram mais caros, claro, porque eles têm os insumos mais caros. Mas imagina só, quem comprou um apartamento de 390 mil e queira vender por 300. Imagina aquele que comprou em 30 anos. Nossa, que desespero. Então é um desespero muito grande. Eu acho que não é o momento, a não ser que ele precise e tenha que fazer. Ou que de repente ele tem uma reserva, encontrou um imóvel barato pela situação financeira e não vai fazer falta para ele aquele dinheiro. E ele quer comprar porque se vale 200, ele comprou por 100. Então para ele foi negócio e ele tem esse dinheiro disponível. Muito bem, porque isso aí é a lei do investimento. Ele viu uma oportunidade e comprou. Porque o imóvel ele nunca deteriora. Então, ele está lá, então é um investimento que a pessoa faz. Mas se ele precisar do dinheiro imediatamente, ele não tem como vender. Por isso que está acontecendo de ter alguns apartamentos a preços mais acessíveis. Então as pessoas que têm o dinheiro, que têm a disponibilidade para fazer esse investimento, aí é uma grande coisa. Agora aqueles que vão fazer uma prestação, tem que olhar bem. É melhor segurar, né? É melhor segurar, melhor né? parar e pensar se vale a pena ou não. Nós vamos voltar a esse tema, vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Vinícius, você acha que investir em dólar ou em ouro é uma economia ou é um investimento legal no momento? Dólar nem pensar, né? Porque o dólar está muito alto. Claro que a tendência dele é passar dos R$4. Passar dos 4? É, ele vai passar dos R$4. Ele está 3,80 e pouco aí. Ele está variando muito, ele chegou ontem a 3,90. Então ele vai passar dos 4. Até porque nós estamos esperando que os Estados Unidos aumente os juros dele. E isso vai impactar fortemente na economia do Brasil, do mundo, mas principalmente o nosso aqui. Então, o dólar hoje não seria um bom investimento. Agora, o ouro, o que aconteceu? Em 2013, quando a economia estava indo de vento em popa, o ouro perdeu 17%. Foi um investimento ruim. Mas em 2014, quando começou a ter o início da crise, ele já subiu 12,8%. Então, ele é quase que inversamente proporcional ao dólar. Porque a economia vive do dólar. Quando o dólar está muito elevado, o ouro, porque é um commodities mesmo, né? E ele é negociado pela bolsa. Então, o ouro hoje, entre os dois, seria o melhor, entre os dois. Quem tem uma situação que pode confortável. Investir, porque você não vai conseguir vender ele imediatamente. Né? E se conseguir, também não vai vender em um preço, talvez, que precise, né? Mas, falando sobre nossas pequenas e grandes empresas, você acha hoje que entre contratar um funcionário ou contratar 2 menores aprendizes, hoje o que você acha que seria mais viável às empresas? As empresas com menor aprendiz, eles não têm nenhum tipo de contribuição ou imposto pago por esses meninos, né? Então, claro que para a empresa é melhor contratar um menor aprendiz do que um funcionário. Só que depende do grau que ele necessita desse funcionário. Se ele precisar de um funcionário com qualificações específicas, né, então ele vai precisar de um funcionário. Ele vai ter que arcar com esse custo para ter um funcionário. Agora, se ele quiser um funcionário para ele lapidar, preparar
aí ele pode ficar com o menor aprendiz, porque ele está lapidando para um futuro. A gente espera que quando a empresa contrate o menor aprendiz, que seja para efetivá-lo ao tempo que ele acabar. Que é uma estabilidade até mesmo para aquele adolescente, né? Porque hoje a empresa gasta muito em qualificação do funcionário. Ele qualifica o funcionário. Tem empresas que têm medo de qualificar pela perda do profissional. Mas ele não pode ter medo. Ele tem que qualificar o funcionário, porque a empresa dele tem que crescer. Então, hoje, o funcionário não é mais um funcionário, é um colaborador. Ele precisa entender que a empresa é a vida dele. Ele precisa estar sempre... E, por outro lado, o empresário, o empreendedor, ele precisa acreditar naquele funcionário, naquele colaborador, para ele trazer uma grande empresa através deles. Você falou uma coisa muito importante, porque eu vejo em alguns momentos, vejo comigo, que isso aconteceu comigo, eu vou falar de mim. Eu fui em determinada empresa, uma loja, fui comprar uma camiseta, que eu sou apaixonada por camisetas. Pois bem, e a atendente, eu não sei se naquele dia ela não estava bem, talvez ela estava com algum problema fora do trabalho ou até mesmo dentro do trabalho, sem querer ou por tanta raiva que ela estava ali naquele momento, que ela quase me sentou o cabide na cabeça. Ela não pegou o cabide e veio na minha cabeça não, tá, gente? Mas assim, eu estava olhando as camisetas e ela entrou exatamente na minha frente, pegou algumas camisetas com cabide e praticamente no meu rosto, assim, puffit. E aí um caiu no chão. Aí sequer me dá licença ou desculpa. Quer dizer, isso para aquela loja pode ser ruim, porque talvez eu como cliente, não vou voltar. Ou então vou sair dali e vou falar assim, não compra lá não, porque a atendente é péssima. Isso influencia? Muito, influencia muito. Você tocou em um ponto muito importante. Porque a gente espera que o nosso colaborador seja espelho do empreendedor. Então, jamais um empreendedor vai tratar mal um cliente. Então, por mais que a pessoa, o melhor cliente é aquele que vai lá reclamar depois. Se ele for reclamar, o empreendedor sabe o que está acontecendo na empresa dele. Mas a maioria não fala, ela vai embora. E isso deixa um mau funcionário, você não tem aonde estão os pontos fortes e os pontos fracos daquela pessoa, daquele atendimento, e tem um processo muito ruim disso. Hoje as grandes empresas, ela trabalha em cima de um BSC. O que é isso? Que é um Balance Scorecard, que mobiliza isso através do quê? Principalmente os franchise hoje. Como é que ele é qualificado? Hoje ligam para sua casa e perguntam, o que você achou dessa sua compra? De 1 a 5, sendo 1 ruim, 5 excelente. Aí você só responde de 1 a 5. Ele vai sabendo, esse produto te atendeu, por quê? Depende do que a empresa quer colher, através até do atendimento. Você foi bem atendida, isso retrata o quê? Como está o franchise em outra cidade, em outras coisas. Então ele tem uma avaliação de gráfico numeral. Não é para punir ninguém, para melhorar. Porque às vezes a pessoa tem um atendimento excelente, mas não entende sobre o produto. Então ela precisa o quê? Ela precisa de um treinamento naquele serviço. Ou se for vice-versa, precisa de um treinamento de atendimento, de informação. Você falou mais uma coisa muito importante. Eu acho que hoje as empresas, quando ela gasta X para qualificar o funcionário, ela pode ganhar X em dobro pelo que pode vir depois, pelo atendimento, a vontade de crescer dentro da empresa, porque em alguns momentos o próprio funcionário ele dá uma estabilizada ali, não quero crescer, quero parar. Cida, mas as grandes empresas constantemente estão, a gente não chama de custo, chama de investimento no funcionário, porque como você primeiro citou dessa funcionária, eles têm medo disso. Nós temos medo disso, de um mau atendimento e de perder um cliente. Hoje, os preços estão praticamente equivalentes. Então, qual é o diferencial para você ir numa outra loja? É o atendimento, é a dedicação, é a simplicidade que você atende o cliente. Então, isso tudo é fruto de treinamentos. Treinamentos para você melhorar isso. E a empresa ganha com isso. Muito. É um retorno. Como eu posso fazer para proteger minhas economias? O que eu devo fazer?
A gente fala... Que não são muitas. A gente fala muito. Existe vários investimentos em CDI hoje, né, que é imobiliário. Caiu um pouco por causa da demanda por compras de imóveis. Mas hoje o que acontece? A inflação, a poupança pagou 7,43%, a inflação foi 10,78%. Então a poupança já não é uma boa coisa, mas está garantida. Até o meio do ano são mais de 300 bilhões da poupança. E isso recai naquilo que a gente falou sobre imóveis. Então, que isso é muito dinheiro que faz os imóveis. Então hoje, se você aplicar em contas, em aplicações vinculadas à Selic, é a melhor coisa no momento. Mas nós vamos para o intervalo e voltamos já. Olho a Olho, com Cida Campos. Vinícius, nós estávamos falando sobre esses impostos, se vale a pena e onde vale a pena as minhas economias. E você concluiu aí, mas eu ainda tenho uma dúvida. Se acaso eu quiser deixar essa economia na poupança ou na conta corrente, você acha que é viável? Conta corrente não, porque ela não tem remuneração, a não ser que conta corrente tenha uma remuneração. Eu não sei se você está falando do medo de confisco. Eu não sei. Tenho, também. Todo o confisco hoje, existe uma lei agora que, não sei se é uma lei, mas existe uma ONG que ela protege até 60 mil reais. Você não perde mais do que 60 reais. Isso é uma preocupação não só minha, como de muitos. Como já aconteceu, né, no Brasil. Muitos perderam dinheiro na época do Collor. Eu perdi. A minha mãe também, quase infartou. Muita gente perdeu porque foi um confisco que ninguém esperava. Isso foi uma coisa que hoje todo mundo tem essa preocupação, mas não é uma coisa hoje viável mais não. Eu acho que não cabe mais, não cabe. Então até 60 mil está resguardado. Qualquer coisa que quebrar banco, alguma coisa que acontecer, que o teu dinheiro esteja lá, está garantido até 60 mil. Tem muita gente que migra para muitas contas. Para que tenha proteção em cada uma. Se quebrar uma, a outra ainda está lá. Inteligente, né? Inteligente. Mas falar em quebrar, me fala aqui. Você acha que o empresário que está à beira do abismo, você acha que ele sabe? Será que ele está percebendo que ele está falido? Ou está falindo? Muitos deles não sabem. Muitos deles não. Por Outros quê? sabem. Porque muitos gestores de empresas não gerenciam sua empresa. Eles fazem parte do processo. A gente chama que eles ficam operacionais. Né? Você pode ver que em muitas empresas o que acontece? A pessoa é office boy, auxiliar de escritório, ela começa a trabalhar, ela atende, ela vai para cima e para baixo. Então ela não senta para administrar os índices que tem a empresa, índice de liquidez, índice de rentabilidade. Então isso tudo ele não olha. O que está acontecendo? A gente tem muitos exemplos dos bancos. Os bancos, eu penso que todo mundo deveria passar em um banco para aprender. Porque o banco ele tem uma gestão forte. Ele até maltrata, porque é pressão em cima de pressão, porque eles têm meta para todo dia, meta para toda semana. Se o empresário trabalhasse em cima dessas metas semanalmente, ele saberia quando está mal e quando está bom. Um exemplo, o empresário hoje ele compra muito estoque, ele acha que o estoque é dinheiro em caixa. Não é mais dinheiro em caixa. Você não vai perder entre aspas, mas você não vai ter o giro para você investir em uma coisa que está girando. A gente chega nas empresas hoje e pergunta qual é o seu melhor produto, o que mais gira. Poucos falam aquilo, é isso. Poucos falam, porque não sabe o giro que está. Então o dinheiro desse capital de giro poderia ser investido nisso, não tendo no estoque. Preocupante. Isso é muito preocupante. Mas você acha, ô Vinícius, que os salários podem subir? De maneira nenhuma. Subir mais, subir menos, ou não subir? A inflação foi 10,47. O governo
federal está dando um aumento até 5% por ano, escalonando isso. O governo está fazendo isso. Entendeu? Claro que tem casos de empresas privadas que estão dando aumentos melhores. Claro que tem as empresas que exportam estão rindo à toa, porque o dólar está alto, ele vem aqui e compra em dólar, então ele está morrendo de rir. Entendeu? Tudo tem esse lado bom e esse lado ruim. Então a exportação está crescendo. Isso salva o Brasil em parte, porque tem um superávit na balança comercial. Quem exporta mais do que importa tem um superávit na balança comercial. Isso o Brasil está tendo pela elevação do dólar, porque fica sendo tipo o parque de diversão das pessoas que têm a moeda forte, como os Estados Unidos. Vinícius, qual o sucesso empresarial? Do empresário ter sucesso na sua empresa, nos seus negócios, o que é necessário? Ser um grande empreendedor. Empreendedor e empresário são diferentes. Por quê? Porque empreendedor é aquele que cria, que está vibrante. Ele sempre vê uma nova ideologia. Você empreender é você ter ambição, é você ter consciência daquilo que você está fazendo, você fazer um plano de negócio certo, para ver aonde você está errando, onde você está acertando, saber a hora de investir. Então você tem que ter dedicação pelo projeto, que é o seu empreendimento. Então se você tiver a dedicação, passo a passo, não sendo levado a mercados que você existem concorrências desleais, né? Aqueles que não pagam impostos, são concorrências desleais, você está pagando tudo e está tendo que botar um valor a mais. Você tem que reduzir os custos dos seus produtos sem danificar a sua qualidade. Isso tudo tem que ser gerado. Então, o empreendedor, ele olha todo esse lado, ele está sabendo o que você quer. O empreendedor, quando ele entra no negócio, ele sabe o que o cliente quer. Então isso é muito importante. Principalmente hoje, né? Que hoje existe muitas MEIs, né? Empresas aí que há uma empresa estadual, se eu não me engano, né? Que dá força para esses pequenos empresários, né? Mas nós vamos falar sobre isso em outros momentos. Nesse momento agora eu quero explorar mais você na nossa economia. Você falou sobre esse sucesso, sobre esse cara que é empreendedor e às vezes aquele que faz até mesmo um jarrinho de barro. Ele faz aquele jarrinho de barro, mas ele tem um poder de colocar aquilo no mercado com tanta facilidade que às vezes um grande empresário não tem. É o que você disse, empreendedor, né? Ele é empreendedor, ele tem amor pelaquilo que ele está fazendo, é diferente. Tem muita gente que montou a empresa para ganhar dinheiro, só para isso. Ganhar o dinheiro é consequência de um bom trabalho, de um bom desenvolvimento, de uma boa administração. Então, se você coloca alguma coisa, eu vou ganhar dinheiro, talvez você não ganhe. Porque você não está dando aquela alma a mais, aquela dedicação, aquele propósito para aquele empreendimento. Você acha que hoje a crise pode durar muito tempo? A crise financeira no nosso país? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque depende qual ajuste fiscal vai ser feito, se vai vir mais impostos, como que a gente vai se adequar a esses novos impostos, como que as empresas vão suportar isso. A gente está vendo aí que a maioria dos empresários não está mais confiante no que está acontecendo aí. Então, eu não sei se alguém investiria mais se continuar a presidente, ou como que vai ocorrer. Então, o mercado está muito volátil. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser que ela fique e mude toda a história dela e seja um grande governo. Mas pode ser que ela continue com as mesmas coisas. E essas mesmas coisas não têm investimento dos poderosos. A Fiesp, principalmente, está contra isso tudo aí. Vinícius, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Volte mais vezes, a casa é nossa, é sua, é de vocês. Infelizmente, o programa Olho a Olho com Cida Campos termina por aqui. Até o próximo Olho a Olho. Olho a Olho com Cida Campos.